Olá, galerinha do J Explica, a professora Annelise aqui de volta com vocês para dar continuidade no nosso curso de Física. Essa semana nós vamos ver um pouquinho sobre termologia, tudo bem? Antes da aula, não esquece da joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, certo? Então, o que é termologia? Termologia é o ramo da física que vai estudar os fenômenos relacionados a calor, temperatura, dilatação térmica, energia térmica, estudos térmicos dos gases. Primeiro conceito importante, o que é temperatura? Cuidado, eu sei que você já está acostumado com a ideia da temperatura, você sabe medir temperatura, você está familiarizado aí com o termômetro, mas temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que constituem o corpo. Nossas moléculas, por exemplo. Vamos pensar nas moléculas como se fossem pessoas. A gente, quando tá friozinho, a gente quer mais ficar um juntinho do outro, meio quietinho, paradinho, debaixo do cobertor, assistindo Netflix, certo? Vai esquentando, você já não quer mais ficar em casa, né? Você quer sair, tá aquele calorzão, você quer ir para cada um no seu lugar. Deus o livre, ficar grudado um do outro. As moléculas, as partículas também funcionam dessa forma. Quanto mais frias, menor o grau de agitação. Quanto mais quente, maior agito e maior distância entre uma molécula e outra. Até cada uma ficar cada uma num canto separado, como é na questão dos gases. A questão importante aí também. No sistema internacional, a gente usa o Kelvin. Se você ainda não ouviu falar, a gente vai ver daqui a pouquinho. O Kelvin, a gente tem o zero absoluto, que é como uma teoria de como seria se a gente conseguisse parar as moléculas de uma vez, deixá-las totalmente paradas, estagnadas. Ainda não se consegue atingir o zero Kelvin, então ele é só na teoria, mas o zero Kelvin é equivalente a 273 graus Celsius negativos. Falando em Celsius, a gente usa no cotidiano os Celsius, né? Em alguns países Fahrenheit e nos exercícios, nos demais sistemas aí a gente usa o Kelvin. Escala de temperatura. Então vamos comparar aí Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Então olhando aí nos termômetros, o nosso 0 grau Celsius, ele equivale a 273,15 Kelvin e equivale a 32 Fahrenheit. A escala Celsius e a escala Kelvin, elas são centígradas e elas têm um porquê, né? O Celsius, o 0 é a temperatura de fusão da água e o 100 é a temperatura de ebulição da água, né? Quem não inventou usou aí a água de referência. O Kelvin, o 0, é, na teoria, a estagnação das partículas, né? Então, tem uma ideia concreta aí de como as partículas agem de acordo com a temperatura. Já o Fahrenheit, juro, quem inventou de usar essa bendita dessa escala maluca? Diz a lenda que o cara que inventou essa escala usou a temperatura do corpo da mulher dele para medir algumas coisas. Mas é louca, não faz sentido, mas é usada, a gente tem que aprender a mexer com ela. Então vamos aí como que a gente faz para converter temperatura em Celsius para Fahrenheit. Temos a formulinha TC sobre 5, então temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, né? Então, você tem essa formulinha. Se você tem a temperatura em Celsius e quer ver em Fahrenheit, você coloca no lugar do TC o valor que você quer e o TF é o seu X da questão, só calcular. E vice-versa. De Celsius para Kelvin é só pegar a temperatura em Kelvin e tirar 273, certo? Ou ao contrário, se eu quero de Celsius para Kelvin, eu quero achar a temperatura em Kelvin, eu pego a temperatura em Celsius e somo 273, tá?
E de Kelvin para Fahrenheit, tem essa continha aí bonita, né? T Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a T Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem? Formulinha, decoreba, não tem pra onde fugir, desculpa. Agora, se eu quero a variação de temperatura, eu não quero exatamente a temperatura, eu quero a variação. Ó, subiu em tanto, diminuiu em tanto. O delta dessa temperatura, eu tenho essa outra formulinha aí. O delta do Kelvin sobre 5 é igual ao delta do Fahrenheit sobre 9, que é o delta do K sobre 5, tá? Então, eu posso, se eu quero saber a variação, não exatamente a temperatura inicial, final, eu posso jogar essa formulinha aí também. Calor. Até tomei uma água aqui para refrescar. O que é o calor? Calor é uma forma de energia térmica, certo? Da mesma forma que a gente estudou energia mecânica, energia elétrica, a energia térmica é o calor, certo? Então, esse calor é energia térmica que é transferida de um corpo para o outro sempre que tem uma diferença de temperatura entre os dois e os dois têm algum contato. Não exatamente contato próximo, mas tendo algum contato, as temperaturas podem se transferir. É uma forma de energia, já falei. A energia, calor, só vai ser transferida dos corpos de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ocorra o tal do equilíbrio térmico, que é quando os dois corpos estarão na mesma temperatura, certo? Um diminui, o outro aumenta, chega num equilíbrio. Tem 3 formas que o calor pode ser transmitido. Por condução, que é a transmissão do calor mediante a contato de superfícies. Então, tá juntinho ali um corpo do outro, condução. Se vocês pensarem, aqui no Brasil não é tão comum, mas a gente vê muito em programa de culinária, essas coisas, às vezes tem aqueles fogões por condução. O que significa? Não tem chama e se você colocar a mão em cima do negócio ligado, você não sente ele quente, mas quando você põe a panela, que é feita de um material que conduz ali o calor, ela esquenta. Então, esse tipo de fogão é fogão de condução. Convecção é transmissão de calor em razão da formação de correntes convectivas em um fluido. Então, aí, ondas no mar, a questão de frentes frias, essas coisas, tudo a ver com convecção. E radiação, sol, meu querido sol, transmissão de calor por ondas eletromagnéticas, tá bom? Garrafa térmica, por que ela funciona? Porque ela tem 3 itens aí para evitar os três meios de transmitir calor. Então, o que ela faz? Para evitar a condução, que é no toque, ela tem um vácuo entre o recipiente do líquido e o restante da garrafa. Então tem ali se você já desmontou uma garrafa térmica, você vê que tem um espaço entre a que a gente chama de lâmpada. Nossa, eu sou velha, eu sei que dentro da garrafa térmica chama lâmpada. Sou velha. Mas então, dentro, aquela parte brilhante, né, da garrafa, tem entre ela e o plástico da garrafa em si, tem um espaço. Ali tem um vácuo que é para evitar o toque, né? Evitar que transmita o calor por condução. Além disso, a tampa evita a convecção, né? Evita, você fecha ali, você evita que circule ar. E a radiação, as paredes da parte de dentro da garrafa são espelhadas exatamente
para bater a radiação ali do calor e voltar para dentro da garrafa, não sair para fora. Quantidade de calor. A gente está falando que calor é uma energia transmitida. Agora que a gente tem que saber quanto desse calor aí transmite, certo? Então, o calor é a forma de energia, a medição do calor é a quantidade de calor que a gente chama de letrinha Q, beleza? Unidade pode ser em joule ou caloria. Nossa, caloria, comida, pá, aquelas coisas. Caloria diz que é o bichinho que fica dentro do guarda-roupa apertando as roupas, né? Mas não é não. Caloria é a unidade da quantidade de calor, certo? A comida mesmo, né? A gente ingere para produzir calor, para se manter vivo. Então, a quantidade de caloria de um alimento é quanto que ela vai te dar de energia para produzir calor. Uma caloria é igual a 4,2 joules e um joule é igual a 0,24 calorias, beleza? Calor específico e capacidade térmica. Dois conceitos aí que a gente precisa conhecer. Então, o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau a temperatura de uma unidade de massa da substância. Então, por exemplo, quanto de energia eu preciso para subir de 1 grau 1 grama de água, certo? Então, esse calor específico é uma medida geralmente tabelada. E na água, por exemplo, 1 caloria para elevar cada grama de água em 1 grau Celsius, certo? Fórmula do calor específico é Q sobre M delta T, certo? Já a capacidade térmica, ela é relacionada ao calor específico. Então, o calor específico é para 1 grama daquela substância. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para variar em 1 grau todo o corpo, beleza? Então, se todo o corpo, se cada grama é o calor específico, o corpo todo vai ser o calor específico vezes a massa do corpo, beleza? Em gramas. Então, a capacidade térmica, como vocês veem aí na formulinha em azulzinho, é C igual M vezes Czinho. Então, C minúsculo, calor específico. C maiúsculo, capacidade térmica. Beleza? Agora nós vamos falar em tipos de calor, certo? Eu tenho um calor sensível e eu tenho um calor latente. Quando eu tenho... aguinha para refrescar. Quando eu tenho lá um gelo, comprei o gelo lá no posto, tava lá escrito que a geladeira do posto tá a menos 20 graus. Peguei o pacotão de gelo lá. O gelo em menos 20 graus e o gelo em 0 graus é a mesma coisa? Ainda é gelo? Ainda é gelo. Quando o gelo chega a 0 graus, ele começa a derreter, beleza? Enquanto ele está derretendo, ele continua sendo 0 grau. Ele não muda. Ele só vai começar a aumentar a temperatura quando sobrar quando acabar o último pedacinho de gelo ali do pacote, certo? Então, uma substância simples como a água, ela não muda de temperatura enquanto ela está mudando de fase. Então, eu tenho que calcular calor quando está mudando de fase e quando não está mudando de fase. Quando não está mudando de fase, sem mudar estado físico, eu chamo de calor sensível. É a quantidade de calor absorvido pela amostra para que haja uma variação de temperatura, ou seja, muda de temperatura. Lá o gelo estava em menos 20, foi para 0 grau. Sem mudar de estado físico. O gelo do menos 20 é o mesmo gelo de 0 grau. Tem a forma sólida.
Então, eu tenho a fórmula aí, que é o Q macete. Q igual MC delta T. Já quando muda de fase, tá lá o gelinho derretendo, tá mudando de fase, não muda de temperatura. Aí a fórmula é o Q mole, Q igual a M vezes L, certo? Que é a quantidade de calor, C é o calor específico, tá vendo? Czinho. E o L é o calor latente. Beleza? Vamos pro próximo. Então aqui, ó, eu tenho a mudança de fase. Observe o gráfico. Esse gráfico adora aparecer por aí. Então, observe lá, o gelo estava a menos 20. Ele tá sólido, certo? Até que ele chegue em 0 graus, se eu vou calcular a quantidade de calor daquela situação, eu tenho que usar o Q macete, certo? Chegou em 0 grau, ele vai ficar um tempo aí gastando uma energia para derreter o gelo, certo? Mas não vai mudar de temperatura, tá vendo que a temperatura é constante em 0 grau? Beleza? Acabou a última pedrinha de gelo. Aliás, antes de acabar a pedrinha de gelo, lembrando que quando a temperatura é constante, que mole. Acabou a última pedrinha de gelo, começou a subir de novo o gráfico. Vai aquecer, certo? Então, ele estava de 0 e eu comecei a aquecer até ele chegar a 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, quando vai começar a vaporização. Então, nesse processo que está aumentando a temperatura, que macete. Perdão. Estabilizou. Não é Covid, tá, gente? É desgraça mesmo. Aí, tempo seco. Iniciou ali a vaporização em 100 graus. Tudo bem? Começou a ferver a água, ela não vai mudar de temperatura, gente. Por isso que quando sua mãe manda você lá cozinhar umas batatas para fazer um purê de batata, ah lá, filho, vai lá, bota umas batatas para cozinhar para mim que depois eu vou fazer a janta. O que ela fala geralmente? Espera ferver, ferveu, abaixa o fogo. Não tem necessidade de ficar com o fogo alto lá. O que vai cozinhar as suas batatas é temperatura em 100 graus. A água ferveu, ela não vai mudar até secar a última gotinha, ela não vai mudar de temperatura. Você não precisa ficar gastando gás no fogo forte não, gente. Então, estabilizou ali. Quando estabilizou, que mole. Acabou a última gotinha de água. Se eu continuar aquecendo o gás, o vapor de água, eu posso ter um vapor de água a 100 graus, eu posso ter um vapor de água lá a 200 graus. Não é uma coisa tão caseira de se fazer, né? Mas é possível. Então, eu vou ter lá, quando eu vou mexer com a temperatura do vapor de água, eu vou ter uma diferença de temperatura, então eu tenho o Q macete. Tudo bem? Exemplo, um cubo de gelo de massa 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20, olha lá, comprei lá 100 gramas, estava menos 20. É aquecido até se transformar em água a 40 graus. Água a 40 graus, estado líquido, certo? Dados, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grau Celsius, calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Calor de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Beleza? Quantidade de calor sensível e de calor latente trocada nessa transformação em calorias foram, respectivamente... Então, vamos lá. Ele quer calor sensível, calor latente. Vamos lá. Então, qual que é a primeira parte? O gelo estava a menos 20, ele vai até o 0. Aumentou a temperatura? Que macete, beleza? Então lá, o M 100, o C, calor específico do gelo, 0,5 e o delta T, o final 0 e o inicial menos 20, então 0 menos 20
dá mais 20. Então, 50 vezes 20, 1000 calorias. Então, gastou 1000 calorias para esquentar o gelo, para ele passar de menos 20 a um gelo de 0. A próxima etapa é derreter esse gelo, certo? Enquanto tá derretendo, que mole, M, 100, e o latente que foi dado é 80. 80 vezes 100, 8.000. Tranquilinho, né, gente? Aí ele deixou a água esquentando até 40 graus. Então, de 0 subiu até 40. Beleza? Então, eu tenho o Q macete, né? Muda a temperatura, Q macete. O M igual a 100, calor específico da água, 1. Delta T, final 40, inicial 0, 40 menos 0, certo? Então, 100 vezes 40, 4.000. Então, ele queria o calor sensível e o calor latente. Então, sensível é 5.000 e o latente 8.000. Isso dá um total do todo o processo de pegar o gelo a menos 20, chegar ele até mais 40 graus Celsius, de 13.000 calorias. Beleza? Gostou da aula, pessoal? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos, entrar para o nosso grupo do Telegram, que tem link aqui embaixo. E vamos estudar, né? A apostila tá bem completinha, com bastante exercícios, pronta para vocês decolarem aí, tá bom? Até a próxima!